Essa semana a gente vai ter a cúpula do BRICS. A 15ª cúpula do BRICS começa essa semana, no dia 23, lá na África do Sul. E talvez essa seja a cúpula mais importante desde que o BRICS foi criado, porque hoje o BRICS é visto com outros olhos, porque é a grande liderança do Sul global. Para vocês terem uma noção da importância do que é o BRICS nesse momento, existem mais de 20 países que querem entrar no BRICS e essa discussão, inclusive, vai ser feita na cúpula para ver quem entra e quem sai. Mas por que o BRICS está tão importante nesse momento? Por que o mundo todo está olhando tanto para o BRICS? Eu vou explicar e tem relação com a ideia de norte global e sul global. A gente sempre falava de países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, né? Ocidente, Oriente, mas a verdade é que politicamente, geopoliticamente, a gente utiliza dois conceitos. O primeiro são os países ocidentais e os países não ocidentais, que eu já falei aqui, que não tem nada a ver, né, com a linha do meridiano, na verdade é uma discussão geopolítica. E a segunda é a nova discussão, que são os países norte global e sul global. Os países do sul global são os países que até então eram países considerados subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. E os países do norte eram os países desenvolvidos. Tá, mas o que mudou? Tudo. Primeira coisa, a gente já não tem a postura de inferioridade dos países do sul global. Os países do sul global, um grupo deles criou o BRICS, que na verdade é um enorme bloco econômico e político que tem inclusive seu próprio banco, que a Dilma, inclusive ex-presidente do Brasil, é a presidente desse banco, e aí eles estão reorganizando a ordem mundial. Quando a gente fala de mundo multipolar, a gente está falando de um mundo onde a gente começa a ver que a hegemonia do poder não está mais só no norte global, mas também vem caminhando com países do sul global. E não é um país que está querendo esse poder, são mais de um país. Na verdade, a gente tem China e Brasil ali disputando um espaço enorme para também ter hegemonia, o poder mundial. O PIB dos principais países do sul global, e especificamente os países que compõem o BRICS, é maior do que o dos países do G7, e nada mais é do que os 7 maiores potências do norte. Foi-se o tempo que a gente tinha uma superpotência do norte e todo mundo baixava a cabeça para essa superpotência. O mundo está mudando e os países do sul global eles não querem mais baixar a cabeça. Ao contrário, eles querem ter poder de decisão também, principalmente nas organizações internacionais, como a ONU, como a Organização Mundial do Trabalho, como a OMS, como tantas outras. Eles querem, por exemplo, cadeiras no Conselho de Segurança e outras questões. Por quê? Porque estamos falando de novas potências mundiais. O mundo multipolar não é mais um mundo onde você tem os Estados Unidos como potência e mais um outro país do norte como potência, se fosse um mundo bipolar, ou unipolar com só os Estados Unidos, como é agora. O mundo multipolar é aquele mundo onde você tem uma série de países que têm interesse em manter a hegemonia mundial e querem impor, de uma certa forma, a sua perspectiva e a sua visão de mundo. E aí, o Sul Global vem com força nesse projeto. Então, essa cúpula do BRICS que vai rolar essa semana, ela não vai estar só discutindo coisas técnicas do BRICS, mas de uma certa forma ela vai estar discutindo os caminhos do novo mundo multipolar. Se a gente tem 20 países querendo entrar no BRICS, é porque a gente tem 20 países querendo também entrar nessa nova disputa multipolar. E o mundo todo está de olho. Está tão de olho que o Zelensky quer que o Lula, lá na cúpula do BRICS, pressione a Rússia pelo fim da guerra. Isso é uma viagem enorme. Primeiro que a Rússia também é do BRICS junto com o Brasil, ou seja, parceiro comercial nosso. E segundo, que assim, o Brasil já deixou bem claro nessa guerra que a postura dele é uma postura de neutralidade e pelo acordo de paz, como a China também, que é a principal potência econômica do BRICS. Outro ponto importante também que vem ser discutido na cúpula do BRICS é a questão da transição energética e as questões das mudanças climáticas. Então observa, o que antes era uma cúpula pequena, relativamente pequena, né, comparado ao cenário mundial, agora é praticamente uma cúpula onde se discute o caminho do mundo a partir da perspectiva de todos os países do sul global. É isso que a cúpula do BRICS se transformou. O BRICS é o representante dos países do sul global. E o que é interessante é por que tem tantos países querendo entrar? Porque eles também querem uma fatia dessa multipolaridade e também querem ter poder de decisão. Pela primeira vez em muitas décadas e séculos na prática, a gente já não tem o norte sendo o dono de todas as decisões políticas, econômicas, climáticas do mundo. O sul global está se impondo como uma força política mundial, onde deixa bem claro que a sua visão de mundo também é importante. Então é bom a gente ficar de olho no que vai acontecer nessa semana durante a cúpula do BRICS, lá na África do Sul.
Ah, só a título aqui de comentário, mais como fofoca do que outra coisa, o Putin não vai para a cúpula, ele vai mandar um representante. E ele não vai porque ele não quer não, porque o presidente da China vai estar na cúpula. Ele não vai porque ele tem um mandato de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional e como a África do Sul é signatária, né, de Haia, do Tribunal de Haia, a questão diplomática achou melhor que não tivesse grandes problemas e aí o Putin não vai para a África do Sul.